eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está o teu ambiente de adoração? A Bíblia diz: de tudo que tem que guardar, guarde seu coração, porque é dele que procede a videira da vida, é dele que procede os nossos ânimos, é dele que procede a nossa fonte de adoração. Quando nós falamos de coração, nós falamos de como nós estamos emocionalmente. Porque às vezes quando nós não estamos bem emocionalmente, dificilmente nós conseguiríamos dar uma resposta que Deus tanto quer que nós estejamos dando. Porque muitas das vezes, quando nós falamos das nossas emoções, estamos falando de coisa que nós não podemos controlar. Porque as nossas emoções, ela não está ligada apenas ao que você quer ou o que você não quer, mas ela está ligada àquilo que você pode ou você não pode. Então é nesses momentos que você tem que entender o seu nível de maturidade para você poder avançar. Que não é sobre o que você não conseguiu, não é sobre o que você conseguiu, não é sobre o que você perdeu e também não é sobre o que você ganhou, mas é sobre como você está diante de Deus naquilo que Ele está te pedindo. É sobre aonde você está disposto a chegar, é sobre você saber o seu propósito de vida, é sobre você entender os processos da vida e você permanecer nele até que o Senhor venha. E sobre isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse. O capítulo é de número 3. Quando você achava até o verso de número 11. E certamente Deus falará conosco. Apocalipse 3, verso de número 11. Aleluias. Glória a Deus. Vocês estão aqui? Vamos lá. Glória a Deus, aleluias. Cordeiro te receber a glória, força e honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Os querubins estão no teu trono. Vamos lá, precisamos entrar nessa esfera de adoração. E uma nuvem de glória. A palavra tem uma frequência na medida que eu vou falando. Se eu estiver falando em uma frequência e você estiver em outra, haverá uma interrupção na comunicação. Isso acontecerá ao ponto de você não entender aquilo que eu estou falando. Então, nesse momento que o Andrew, ou seja lá quem for aqui atrás, está cantando, ele está nos convidando para a mesma esfera. Ele está nos convidando para a mesma frequência. Nesse momento você não tenta entender apenas com o seu cérebro, mas é sobre você ativar o teu espírito para você poder receber nele. É por isso que a palavra do cristão é sim, sim, não, não, porque tem que ser um sim do seu cérebro e um sim do seu espírito. Um sim de fora e um sim de dentro também. Senhor, nós te convidamos para esse ambiente, Pai. E pedimos a tua manifestação nessa noite, Senhor. Que nós consigamos entrar na mesma esfera que o Senhor está. Diz assim Apocalipse 3, verso 11. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Último livro da Bíblia. Esse foi lindo, esse glória a Deus, foi para ele. Diz assim: venho em breve. Mas eu gosto da tradução que diz: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Retenha o que você tem. Eu gosto da tradução que diz: guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu gosto da tradução que diz: para que ninguém roube a sua coroa. Pode colocar a Bíblia no teu assento e ora por você nesse momento.
Santo, Tu és santo. Vamos lá. Preciso de vocês na mesma esfera. Todos nós precisamos estar no mesmo ambiente. Tu és santo. Oh, Tu és santo. Senhor, nós te louvamos, Pai. Pedimos, Pai amado, que a tua glória, pedimos que a tua unção, pedimos que o teu cabode, pedimos que a tua manifestação seja uma realidade aqui nessa noite, Pai amado. Pai amado, que nós venhamos ser sintonizados, Pai amado, na mesma esfera que a tua. Que o Senhor tenha total domínio nesse momento sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre o nosso respirar, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. E que nós consigamos, Pai amado, entregar aquilo que é teu, aquilo que o Senhor veio buscar de nós hoje, Pai amado. Que é uma adoração sincera, que é uma adoração verdadeira, que é um estado de obediência, que é um estado de fé. Então fica aqui conosco, Pai amado, mexendo na nossa esfera, mexendo, Pai amado, na nossa estrutura. Tenha total liberdade, em nome de Jesus. Amém. Podemos aceitar? Espero ser bem breve, bem sucinto. Mas eu vou precisar de vocês. Amém? João, ele é aquele discípulo ao qual ele andou com Jesus. João, ele é aquele discípulo ao qual ele caminhava com Jesus. Ele tocou em Jesus. Ele deitava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele andava com Jesus para os lugares mais íntimos. Porque não era todos que podiam entrar, de toda aquela multidão que Jesus escolheu. Daqueles 500 e poucos que Jesus escolheu, ele separou 12, dos 12 ele separou 3, dos 3 ele separou 1, e esse é o tal do João. E João, ele recebe uma promessa do Senhor dizendo que ele não morreria até que ele visse o Senhor glorificado. Então João foi mandado para a ilha de Patmos, que ficava situado à beira do mar Egeu. E João, ele foi mandado para lá por quê? Porque todos aqueles que incomodavam o sistema, todos aqueles que davam um trabalho para o governo, ele era mandado para essa ilha. Por quê? Porque João, por ele ter essa intimidade, por ele ser aquele que dava testemunho de Jesus, então a palavra dele tinha muito poder. A palavra dele convencia muitos. Os milagres que João fazia arrastavam a multidão. Então, Roma tentou matar João de todos os jeitos, jogou ele dentro de um tacho fervendo, e não conseguiram matar. Então falou, vamos dar um cala-boca, vamos colocar esse cara dentro de uma ilha, para ele poder ficar preso trabalhando com mineração lá. Só que quando eles fecharam a porta de Roma para João, a porta do céu foi aberta para ele. Quando eles tiraram as pontes da ilha, a ponte do céu foi aberta para João. E agora ele passou a andar em uma dimensão a qual ele não imaginava. Mesmo sendo aquele que tinha intimidade, mesmo aquele que viu a voz do Deus amado dizendo sobre quem era aquele que estava carregando toda a glória da terra, mesmo ele vendo o rosto de Jesus sendo transfigurado, mesmo ele vendo todas aquelas experiências, agora ele é levado para uma quarta dimensão, agora ele é levado para um patamar onde que ele não conhecia, ele é levado para uma esfera celestial, onde ele vê um Jesus completamente diferente do que ele conhecia. Porque ele via um Jesus humilde andando na Palestina, ele via um Jesus andando com as suas ruas, com as suas roupas empoeiradas, um Jesus que ele tinha a sua fisionomia completamente cansada. Alguém disse, Ted Hegre, ele fala que Jesus, ele tinha 30 anos com a fisionomia de uma pessoa de 50 ou 60, pelo castigo do sol. Jesus, ele fez 3 anos de um evangelho muito profundo, ele gastou aqueles 3 anos indo de lugares a lugares, indo em todas as ilhas, províncias daquela região, para ele poder falar sobre aquele grande dia que iria acontecer. Mas quando João, ele olha para trás, agora ele vê um ser completamente diferente. Eu nunca vou cansar de falar sobre essas características que João vê. João vê um ser com os seus cabelos brancos. João vê um ser com os seus olhos como de fogo. Na sua boca parecia que tinha uma espada. E quando ele vê aquele ser altamente poderoso, o corpo dele não consegue suportar. E ali ele se prostra aos pés daquele ser. Por quê? Ele agora está diante do próprio Jesus. O Jesus glorificado, o Jesus que disse que ele não morreria sem ver esse Jesus completamente glorificado. João, ele recebe uma incumbência. Qual incumbência? Ele recebe uma incumbência de escrever um livro para Deus.
escreveu um livro para Jesus. E esse livro ele é diferente, porque esse livro não é apenas inspirado. Esse livro ele é mostrado. O próprio Jesus pega João e começa a mostrar tudo o que aconteceria. E o próprio Jesus começa a ditar a carta. Começa a ditar as 7 cartas para João. Que 7 cartas são essas? São 7 cartas para 7 pastores. Porque ele escreve aos pastores da igreja. E o pastor tem que ler essa carta para toda a igreja. Então agora começa uma conexão. Jesus não diz, olha, eu quero que você escreva uma carta aos presbíteros, eu não quero que você escreva uma carta aos diáconos, eu não quero que você escreva uma carta aos apóstolos, eu quero que você escreva uma carta aos pastores. E Jesus ele vem listando, falando sobre cada igreja, e quando chega no capítulo 13, ele fala sobre a igreja de Sardes, que era uma igreja muito orgulhosa, era uma igreja que se sentia, que ela não precisava nem mais de Jesus, porque elas tinham alcançado um patamar muito grande de orgulho. Eles tinham alcançado uma estrutura muito grande, e Jesus fala, olha, vocês dizem que estão vivos, mas vocês estão mortos. Vocês falam que são aquilo, mas vocês estão assim. É necessário que vocês retornem para que vocês não percam aquilo que vocês ainda têm, o pouquinho que resta de vocês. Mas quando chega na última igreja, a igreja de Filadélfia. O que é Filadélfia? Filadélfia significa irmandade, significa unidade, significa união, significa aqueles que estão unidos. Significa aqueles que participam um da vida dos outros. Significa um lugar completamente de valor, um lugar que você olha as pessoas e você tem total sintonia, porque você sabe o que está acontecendo pelo grau de intimidade e união. Jesus chega para aquela igreja, ele libera, quando ele começa a liberar as palavras, vamos lá, resumindo essa parte. Chega um carteiro na igreja de Filadélfia e diz, eu tenho uma carta para o pastor. O pastor reúne toda a igreja. Ele sabe que ali estão as pessoas que ele pode contar. Ele sabe que ali estão pessoas completamente envolvidas com o reino. E ele começa a dizer, lá no capítulo 3, a partir do verso de número 7, ele diz, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Jesus diz isso para João começar a escrever. Então quando o pastor sabe que ele está recebendo uma carta do próprio Jesus. Ele sabe que está recebendo uma carta do próprio Jesus escrita pelas mãos de João. Agora ele fica ali paralisado. Porque é completamente diferente de todas as outras apresentações. Mas Jesus ele diz, olha, estas são as palavras daquele que é. Ele está dizendo, olha quem está escrevendo, não é João. Quem está escrevendo isso não é Pedro, quem está escrevendo isso não é Tiago, quem está escrevendo isso não é Júlio César, não é Herodes, não é Caifás, não é Anás. É o próprio Jesus que está dizendo, porque ele começa a dar as características, ele está dizendo, olha, o santo é verdadeiro. Ele está dizendo, não importa qual é a tua qualidade, pastor. Ele está dizendo, não importa como você está tão estruturado, não importa como você esteja, eu sei que vocês têm permanecido na palavra. E ele diz um pouquinho mais abaixo, vocês têm permanecido na palavra de exortação, coisas que a igreja hoje também, no ano de 2025, não querem saber. Porque a exortação fala sobre um alinhamento, exortação fala sobre arrependimento, exortação fala sobre obedecer, exortação fala sobre voltar ao início, exortação fala sobre você estar na mesma linha, na mesma sintonia de Jesus. Ele está dizendo, o padrão aqui não é o pastor, o padrão não é o apóstolo, o padrão não é a placa da igreja, o padrão é o santo e verdadeiro. O padrão é o próprio Jesus. O padrão é aquele que é puro, é aquele que é eficaz, aquele que tem a chave de Davi. Por que a chave de Davi? Porque tinha uma promessa dizendo que lá no capítulo 7 de 2 Crônicas, falando que ele seria rei eternamente pela linhagem de Davi. Mas quando você para observar um pouco a linhagem, Jesus, ele é registrado como filho de quem na terra? Quem lembra? Quem lembra? Do seu Zé, do José, o carpinteiro. José, ele é da linhagem de Davi, sim ou não? Sim. Só que tem um problema, porque na linhagem de José é recebida uma maldição lá pelo rei Joaquim.
A partir do rei Joaquim é recebida a maldição na linhagem, dizendo que dali não viria rei algum. E aquela maldição ela fica demarcada. Ou seja, se Jesus veio da linhagem de Joaquim, através de Davi, então quer dizer que ele é aquele que é um rei não reconhecido no nível espiritual. Ele é aquele que é um rei que não é reconhecido pela linhagem real. Mas quando você para observar por outro lado, Jesus, ele é filho de quem? De Maria. E Maria, ela é da linhagem de Davi, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que tem algo conhecido aqui. Deus, ele dá uma volta na genealogia. Por quê? Porque Maria, ela vem da linhagem de Natã. Natã é rei, sim ou não? Não, Natã não é rei. Natã é filho de Davi, mas ele não é rei. Ele é o esquecido. Então Satanás, ele passa a observar toda a genealogia, ele passa a observar todos os reis, mas por Natã não ser aquele que estava em evidência naquela época, ele não é observado, ele vem da simplicidade. Mas depois de Natã, quem é o rei que é levantado? É o próprio Jesus. Ele está dizendo: eu estou pronto, eu estou apto para ser aquele que tem a chave de Davi. Eu estou completamente preparado para poder dar continuidade naquilo que só eu posso dar. Então ele está dizendo: eu sou aquele que abre e ninguém pode fechar. Eu sou aquele que fecha e ninguém pode abrir. Mas a grande mensagem da carta, a qual nós lemos, do capítulo 7, verso 11, ele está dizendo: eis que venho em breve. Ele está dizendo: eu quero que vocês entendam que logo eu virei. Jesus já veio para várias pessoas. Aqueles que já partiram, já estão diante da glória do Senhor. E a vida é como um sopro. A Bíblia diz que a vida é como uma neblina que logo se evanece, que logo passa, que logo chega. Que a vida é muito passageira, nós precisamos entender isso. Mas a maior mensagem de Jesus é dizer: guarde o que você tem. Guarde o que você tem. E quando você para observar e analisar, nós temos um sério problema em guardar. Porque essa palavra guardar aqui, ela está falando sobre valorização. Essa palavra guardar aqui está falando sobre proteção. Essa palavra guardar aqui, eu vou repetir mais uma vez, está falando sobre valorizar. É necessário você valorizar. E Jesus, quando ele passou aqui na terra, ele observou que as pessoas têm problema em guardar, as pessoas têm problema em valorizar aquilo que já pertence a ela. As pessoas, elas gostam de valorizar 3 coisas. O quê? A primeira é valorizar aquilo que ela não tem. Já parou para observar? Você valoriza o que você tem? As pessoas, elas têm esse grande costume de ficar valorizando aquilo que não é dela ainda. Sabe, talvez ela tenha um carro, mas poxa, o meu sonho é ter tal carro. E ela não valoriza aquele que ela tem. E acaba sonhando, acaba prospectando, acaba vivendo naquela esfera: se eu tivesse. Às vezes a pessoa tem um trabalho, ela não valoriza aquele trabalho. Eu não vejo a hora de receber uma promoção. Eu não vejo a hora de ser qualificado. Eu não vejo a hora de mudar de empresa, ir para um lugar melhor. Tem pessoa que ela está ali, ela vive a vida dela de solteira. A palavra solteiro significa completo. Mas ela fica: ai, quando eu tiver meu namorado, quando eu tiver minha namorada, quando eu tiver os meus filhos, quando eu tiver o meu cachorro, quando eu tiver... E ela fica valorizando aquilo que ela não tem ainda. Eu gostaria de perguntar nessa noite se você tem valorizado aquilo que você já tem. Se você tem valorizado aquilo que você é, aquilo que você guarda. Se você tem valorizado a sua família. A segunda coisa que as pessoas gostam de valorizar é aquilo que ela perde. Tem alguém aqui comigo? Como somos, às vezes, profissionais em valorizar aquilo que perdemos. Jesus, sendo muito sábio, ele observou o nosso caminhar, ele observou o caminhar daquelas pessoas. Você já observou quando alguém começa a salientar, quando alguém começa a elogiar muito? Olha, meu pai
cara guerreiro, cara lutador. Não existia pessoa como ele. Não, olha, ele começa a colocar qualidades e qualidades, começa a colocar tantos adjetivos perfeitos naquela pessoa. Aí você pode terminar no final da conversa e perguntar: seu pai é vivo? Aí ela responderá: infelizmente não. Meu pai já partiu. Porque ela está valorizando exatamente aquilo que perdeu. Você vê pessoas falando da mãe: não, minha mãe, meu Deus, minha mãe era assim, minha mãe fazia um bolinho, um pão, só ela tinha aquele toque, minha mãe fazia uma carne, e ela começa a valorizar, começa a falar, começa mais uma vez a encher de qualidades, encher isso, encher aquilo. Sua mãe está viva? Não, ela morreu. Mas hoje talvez você tenha a sua mãe viva. Talvez você tenha o seu pai vivo, você diz: ah, aquele velho imprestável, aquele velho que tem as mesmas histórias sempre, que conta sempre as mesmas conquistas, que conta sempre como chegou em São Paulo, como chegou em alumínio, como trabalhou na CBA não sei quanto tempo, ou como fez isso, ou como fez... Ah, não suporto mais, não vejo a hora, sabe, de me livrar. Aquela mulher, a minha mãe é imprestável, minha mãe não faz nada sozinha, tudo precisa de mim. Minha mãe não sabe ir ali na esquina, não sabe, e a pessoa ela começa a desvalorizar aquilo que ela tem. Ela não consegue celebrar, ela não consegue valorizar aquilo que tem no presente. Mesma coisa os pais. Às vezes desvalorizam os seus filhos. Ah, meu filho, isso ali vai ser um vagabundo, isso ali não faz nada, isso ali é o dia todo mexendo no celular. E sabe, não valoriza. Mas amanhã o seu filho vai embora. Amanhã o seu filho irá casar, amanhã seu filho pode ir para outro estado. Amanhã seu filho pode ir para a Europa. E aí, como vai ser? Ai, meu Deus, meu menino, tem 2 meses que não manda mensagem. Tem não sei quanto tempo que não vem ver a mãe dele. Porque o nome disso é valorizar o que perdeu. Então é necessário que você abra os seus olhos hoje. Tem uma parte do coração de algumas pessoas que está necrosada, que está morta. Que parte é essa? É a parte da celebração. Tem pessoas que não conseguem valorizar. Tem pessoas que conseguem viajar daqui para não sei aonde para ver um famoso. Sabe, vai lá, mas não consegue dar um presente para sua mãe. Por favor, não vai dar um tapué para ela, não vai dar alguma coisa de cozinha, não. Falo sobre você dar um presente digno, algo que seja para ela, não para a casa toda usar. Sabe, valorizar o seu pai, ouvi-lo, ouvir aquelas histórias, mesmo que você já viu, que é repetida, repetida, repetida. Mesmo que às vezes não tem mais nada novo para falar, mesmo às vezes você vai lá só ouvir as reclamações dele. Apenas porque você entendeu que a vida é passageira, a viagem é muito rápida, o ciclo, ele se encerra muito rápido e é necessário você amar, é necessário você curtir a viagem. Aprenda a valorizar antes de perder. Aprenda a amar, aprenda a cuidar. Tinha 3 anos sem ver minha mãe, hoje esse ano eu bati recorde, fui 2 vezes e estou planejando minha 3ª esse ano ainda. Por quê? Eu tenho falado sempre aqui, quantos anos as pessoas vivem no Brasil? É entre 70 e 80 anos, certo? Essa é a base. Aí você faz uma conta, se você vê a sua mãe, se você tem um encontro com a sua mãe ou seu pai uma vez por ano, então quer dizer que se o seu pai viver 70 anos, e ele hoje tem 70, 75, ou tem 60, 65, você verá mais 10 vezes, terá mais 10 encontros, ou mais 5 encontros no máximo. Você consegue entender? Isso é um distanciamento, e a gente precisa voltar a valorizar aquilo que o Senhor nos deu para que ninguém roube, para que ninguém tome. Às vezes você é um filho e o seu pai tem um amigo muito melhor do que você, com a mesma idade que você, porque você não soube valorizar. Porque você guardou marcas e mágoas que ele fez para você há 10, 15 anos, 20, 30 anos atrás, e você lembra daquela marca com o mesmo peso, como se ele não fosse digno de ser amado hoje. Como se ele não fosse digno, mas aquele homem um dia já perdeu a saúde dele para poder colocar alimento em cima da mesa. Aquele homem deixou marcas, deixou sangue, talvez no trabalho, para que você tivesse hoje a vida que você tem. E você não consegue valorizar, você não consegue reconhecer. Então guarde, para que você não perca. Valorize hoje o que você pode valorizar.
Quantas pessoas não valorizam as igrejas? Quantas pessoas não valorizam os pastores? Quantas pessoas não valorizam os irmãos que um dia mandou mensagem, aquela pessoa um dia que ganhou você para Jesus? Mas eis que venham sem demora. A pandemia foi Se a pandemia tivesse durado uns 2 ou 3 meses, eu sempre falo isso, as igrejas não iam conseguir caber as pessoas quando voltasse. Por quê? As pessoas ficavam enlouquecidas. Meu Deus, quando vai ter um culto, quando vai voltar? Só quando passou 3, 4, 5, 6 meses, as pessoas falaram, eu consigo viver sem igreja. Eu consigo viver sem congregar. É normal, é comum. Só que vai chegar aquele grande dia. Eis que venham sem demora. Que as trombetas tocará. E as pessoas vão correr para as igrejas. Vão ligar para pessoas que eram conhecidas como pessoas de oração. E o telefone vai tocar. E aquele número não vai ser atendido. Ou talvez alguém vai atender e vai dizer, olha, não está mais aqui entre nós. Já partiu, já foi. A igreja do Senhor, ela foi recolhida para um novo tempo, para uma nova esfera, para uma nova dimensão. Vocês conseguem entender? Então valoriza hoje, por favor. Acorda hoje. A igreja do Senhor, ela será arrebatada. E a terceira coisa que as pessoas gostam de valorizar é aquilo que pertence aos outros. Tem alguém aqui comigo? O pai dos outros presta. A mãe dos outros presta. Ah, porque a mãe de não sei quem, ela é super descolada, ela consegue trocar ideia, ela consegue conversar. Ah, mas você é um retrógrado, você é antiquado, você está ultrapassado. Os filhos dos outros prestam. Ah, o filho do não sei quem é quietinho, o filho do não sei quem é educado, sabe conversar. Não valorize o que é dos outros. Valorize o que é seu, aprenda a valorizar. Ah, o trabalho do meu colega é super top. Ele tem um horário bom, os chefes dele são bons, é mil maravilha. Ah, lá consegue entregar, se a cesta aqui é não sei quanto, a cesta lá, o vale transporte, o convênio é muito melhor. E você só sabe valorizar aquilo que não é seu, você só sabe valorizar aquilo que é dos outros. Traga o seu coração novamente. Uma das maiores essências para nós alcançarmos, para nós conseguirmos chegar nos lugares, é quando nós temos um espírito de gratidão. O espírito de gratidão foi roubado das pessoas. O espírito de celebração, ela foi roubado das pessoas. Elas não conseguem entender que é necessário elas retornarem. Eu te pergunto nessa noite. Você hoje sabe dizer o que você tem? E você sabe valorizar aquilo que é seu? Os filhos que Deus te entregou? A casa a qual você mora? A família, os pais, os irmãos, os tios? Sabe, você está resolvido com todos. A Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, eu vou passar lá rapidão. Não estava aqui, mas eu vou entrar lá. O Espírito trouxe ao meu coração. Aleluia. Diz assim: de todos os lados, 2 Coríntios 4, verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Às vezes você vai ser perseguido. Às vezes ele diz, olha, perseguidos, mas não desanimados. Ele fala perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Sempre o Senhor vai estar colocando alguém para poder te acolher. Seja ele a tua família, seja ele um amigo, seja ele um irmão. Mas nesse momento eu quero que você entenda sobre o seu nível de maturidade. Sobre você estar resolvido, sobre você não estar esperando que o seu irmão de sangue, sobre você não esperar que o seu pai, que a sua mãe, que o seu filho valorize você, mas é sobre você valorizar eles de forma benevolente. O que é de forma benevolente? É quando você não espera nada de volta.
É quando você não espera a troca. É quando você não espera que eles venham te abraçar. É quando você espera que eles venham, seja lá fazer o que você está precisando naquele momento. Mas, pastor, você está falando de eu ser um androide? Você está falando de eu não ter sentimento, mesmo eu sendo esquecido? Mesmo eu sendo abandonado, mesmo eu sendo excluído? A palavra está dizendo que você nunca foi abandonado. Porque se não for, a Bíblia diz que mesmo que uma mãe esqueça dos seus filhos, jamais Deus esquecerá de você. Ele está falando sobre uma esfera de cura que Ele libera quando você está resolvido nessa esfera. Sabe quantas vezes meus irmãos estavam longe, quantas vezes a minha mãe estava longe, quantas vezes as pessoas que eu fui criado junto estavam longe, mas Deus sempre mandou alguém para poder suprir aquela necessidade fraterna, aquela necessidade paterna. Meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade. E eu não pude sentir falta, porque sempre Deus colocou alguém para poder estar cuidando. Deus sempre colocou alguém para poder estar me ensinando, para poder estar discipulando. E quando eu entendo essa esfera, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. E eu não posso estar carente ao nível de eu não ter utilidade para outros. O que quebra as pessoas é o nível de carência. Como elas precisam de atenção, como elas precisam fazer dramaturgias, como ela precisa escrever histórias que não existiram para poder de alguma forma neutralizar aquele sentimento que ela tem de carência que aquela pessoa poderia suprir. Agora eu não preciso mais que ela supra porque ela me fez mal nessa área. Às vezes esse mal nunca ocorreu, porque tem pessoas cuidando de famílias que não é dela, e esquecendo de cuidar das próprias. Você consegue entender? Você consegue entender? Deus te deu uma família para você cuidar, mas você prefere perder a saúde lá no trabalho. E não é porque apenas você quer colocar o alimento dentro de casa, mas é porque você não quer estar em casa presente, tendo que educar. É porque você não quer estar em casa presente, tendo que conversar com o seu esposo, conversar com a sua esposa para poder alinhar a vida e estar bem. E quando essas coisas estão desreguladas, você passa a ter prejuízos emocionais, prejuízos financeiros, prejuízos físicos, porque a sua saúde não vai ficar legal, porque tem coisas desalinhadas. Tem pessoas escravas de uma amizade que está fazendo mal a ela, mas como ela não consegue se alinhar em casa, ela vira escravo de alguém que não pertence a ela. Você consegue entender? Tem alguém aqui comigo? Quando você passa a entender essa esfera, você vai vendo que mesmo você sendo perseguido no trabalho, por um colega ou por uma colega, por um mal comunicado, às vezes pode ser reflexo de algo não resolvido na sua casa, e está indo lá no trabalho de forma espiritual. Já que você não resolve na esfera dentro de casa, eu vou te levar um problema onde você mais gosta de estar, onde você mais tem que ficar. Às vezes nem é sobre você gostar, mas é sobre o tempo. Para que você entenda. Talvez você fale, poxa, eu não tenho paz em casa, também não tenho paz no curso, não tenho paz na faculdade, não tenho paz no trabalho. Porque tudo aquilo que você está fugindo, é necessário você retornar, alinhar e consertar, para as coisas passarem a fluir. Porque quando você não valoriza, você perde coisas incríveis. Olha, hoje você vive coisas que você orou tanto para ter um dia, e você hoje não valoriza. Hoje você vive coisas que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás você achou que seria impossível. Mas você não está valorizando, você não está guardando, você não está protegendo. Porque você está desejando coisas que você já perdeu. Você está valorizando coisas que é dos outros. Você está valorizando coisas que não é sua. Então é necessário você voltar a entender que o problema, ele não está fora. É necessário você voltar e entender que antes de você querer organizar o mundo, querer ajudar o seu irmão, querer ajudar uma nação, querer ser uma voz profética, é necessário você consertar o que está aí dentro de você. Porque é dependendo de vós, não é dependendo do seu irmão. Você tem que entender isso, que é necessário você liberar o perdão. E agora, e a outra parte? A outra parte é com ela e Deus. Acho que foi de semana passada que eu pregava e falei que a quebra de maldição, ela não vem quando a pessoa é perdoada. A quebra de maldição vem quando a pessoa se arrepende.
Tem pessoas que eu perdoei e a pessoa ainda está carregando uma maldição com ela. Por quê? Porque ela fez o mal, eu perdoei ela, mas ela não se arrependeu do mal que ela praticou para mim. Então tem coisas travadas na vida dela. Assim também como eu poderia estar. Talvez eu fiz mal a alguém e a pessoa me perdoou e eu não me arrependi. Você consegue entender? E tem coisas diárias travadas na minha vida porque é necessário arrependimento. Porque o arrependimento ele não vem com perdão. O perdão, porque a quebra de maldição ela não vem com o perdão. Ela vem com o quê? Com arrependimento. Aí quando você começa a valorizar, a sua vida ela começa a andar. Quando você passa a valorizar, a sua vida começa a ter a cura daquilo que você busca. Aonde? Em viagens, em drogas, em fugas. Aonde? Exatamente dentro de você. Não quebre o princípio da valorização. Não quebre o princípio da valorização. Eu encerro aqui. Mas antes eu gostaria de dizer para vocês que existiu a primeira família que não valorizou aquilo que Deus deu a ela. Quem? Adão e Eva. Deus falou, olha, todas essas árvores aqui são suas. Só tem uma árvore que é minha. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Todas essas árvores aqui pertencem a você, mas tem uma árvore que é minha. Eu só não quero que você coma desse fruto aqui. Eu só não quero que você pegue desse fruto aqui. Coma de qualquer fruto, mas esse aqui é meu. Sabe qual é o problema? Satanás, ele sempre vai trabalhar naquilo que nós desejamos. Porque tudo aquilo que você deseja é criado uma esfera naquilo. A Bíblia diz, cuidado com os seus pensamentos, porque sua vida é guiada por eles. Provérbios 4, 23, se não me engano. Então você começa a entender que é criado uma esfera. Quando você rejeita algo, você está criando uma esfera. Ontem nós conversávamos um assunto sobre uma pessoa, que ela falou, não quero mais morar aqui nessa casa. E o que foi que aconteceu? Do nada a pessoa chegou assim e falou, olha, eu vou precisar dessa casa aí. Ela falou, poxa, mas como? Porque ela criou uma esfera. Tem gente que diz assim, olha, eu não suporto mais essa cidade de alumínio. Aí do nada, é fechado porta. Ela não consegue, todo mundo consegue trabalho, menos ela. E ela diz, eu não sei o que está acontecendo comigo. Porque ela criou uma esfera, agora ela vai ter que ir para outra cidade. Aí lá ela vai ficar, poxa, mas lá eu estava com a minha vida toda estabilizada. Lá o meu filho estava na escola, lá a escola era melhor, lá. Aí ela vai começar a valorizar aquilo que ela perdeu. Você consegue entender? Porque você cria esferas. Tem gente dizendo, eu não suporto mais esse trabalho. Aí vem o quê? Vem problema na saúde dizendo, então esse trabalho não pertence mais a você. Você vai ter que sair dele e ir para outro. Tem gente dizendo, eu não suporto mais a minha mãe. E aí começa, você consegue entender? Você é um criador de esfera. Porque Deus deu uma fé criativa para nós. E nós criamos segundo aquilo que nós desejamos no nosso subconsciente. A gente deseja e o nosso subconsciente começa a criar. Ele começa a gerar. Então cuidado com os seus desejos. Eu imagino Eva sempre passando, olhando para aquele fruto e dizendo, será que um dia eu vou poder comer desse fruto? Ela mostrou interesse pelaquela árvore. Até o dia que Satanás observou aquilo que ela mais desejava. Ele sempre vai trabalhar na nossa esfera de desejo. Porque a Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Você não vai ser tentado naquilo que você não gosta. Você não vai ser tentado naquilo que você não deseja. Vamos lá. Vocês estão comigo? Então, nesse momento, eu vou pedir que você reveja sobre aquilo que você deseja de fato. Não se canse da sua família. Porque quando você cansa da sua família, você começa a criar um desejo de rejeição. Seus filhos observam. Eles veem, por que mais o meu pai e a minha mãe não dormem no mesmo quarto? Os filhos observam, é gerado ali é gerado uma massa, é gerado uma gama de desunião. Cuidado com aquilo que você tem desejado, cuidado com aquilo que você tem criado ao longo do tempo. Seu coração está sempre promovendo promoções. Seu coração está sempre gerando alguma coisa. Observa de novo, por que foi que eu parei de gostar dessa pessoa? Por que foi que eu criei essa antipatia?
Por que é que eu criei esse problema? Às vezes é problema que nem existiu, que nem existe, mas foi gerado uma esfera de rejeição. E é necessário que você esteja curado. É necessário que você esteja curada. Se você hoje veio buscar uma resposta do Senhor aqui, sobre por que algumas áreas da sua vida não fluem, por que esse sentimento de ansiedade, por que esse sentimento de medo, por que esse remédio para dormir, por que esse remédio para trabalhar, por que esse remédio para acordar, por que esse remédio para esse remédio, porque tem muitas coisas mal resolvidas, e não é sobre você esquecer, e as coisas vai ser, como é que diz, organizada, não é sobre isso. Se você quer que a sua vida flua, você vai ter que voltar no seu secreto, e começar a dizer: Deus, me mostra o que está fora do lugar, que eu preciso organizar a minha vida, porque eu preciso avançar, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso ir adiante. Eu quero orar com vocês. Vamos lá. Aleluia.